Eu fui presidente primeiro da construtora OAS, depois presidente das duas holdings, OAS Engenharia e OAS do tal do triplex. Consta no processo que a OAS assumiu esses empreendimentos imobiliários do Bancop. O senhor participou desse procedimento, dessa negociação? Participei, sim. O senhor pode me descrever o que aconteceu? No ano de 2009, eu fui procurado pelo seu João Vacari, que tinha sido, era ainda, não me recordo, presidente do Bancop. E ele me colocou que a situação do Bancop era de quase insolvência, não tinha nenhum interesse. Ele me disse, olha, aqui temos uma coisa diferente. Existe um empreendimento que pertence à família do presidente Lula. Diante do seu relacionamento com o presidente, o relacionamento da empresa, eu acho que nós estamos lhe convidando para participar disso por conta de todo esse relacionamento e do grau de confiança que nós depositamos na sua empresa e na sua pessoa. Diante disso, eu digo, olha, se tratando de uma coisa dessa monta, eu vou, de qualquer forma, eu teria que mandar fazer um estudo de viabilidade de cada empreendimento. Eu disse a ele, olha, não vejo problema, eu vou passar isso para a nossa área imobiliária, que é uma empresa independente, a empresa fará os estudos, eu volto com você e a gente vê se é viável, como é viável e com quem podemos negociar. Somente isso. Certo. O retorno que o senhor teve, então, era de que os negócios eram viáveis. Sim, eram viáveis, não eram... Todos eles. Quem da OAS, quem dentro do grupo OAS tratou desse assunto além do senhor? Do assunto que envolvia... Do triplex, né? Do triplex, eu. A empresa OAS Empreendimentos só executou o que foi deliberado por mim. Desculpe, em 2010. O jornal O Globo trouxe uma reportagem enorme sobre esse empreendimento e dizendo que o triplex pertenceria ao presidente, na época, ao presidente Lula. Eu fiquei preocupado pela exposição do assunto, tornei a procurar o Paulo Okamoto, eu tive com o João Vacari, depois procurei o Paulo Okamoto, dizendo como é que nós devíamos proceder, já que o triplex estava em nosso nome. E a aquisição por parte da família do presidente era de cotas e não tinha havido adesão para que o empreendimento, e eu tinha uma autorização, inclusive, para vender o que estava reservado anteriormente, que era um apartamento tipo. A informação, a orientação que foi me passada naquela época foi de que toque o assunto do mesmo jeito que você vinha conduzindo. O apartamento não pode ser comercializado, o apartamento continua em nome da OAS e depois a gente vê como é que nós vamos fazer para fazer a transferência ou o que for. E assim foi, filho. E foi feito algum depois que foi lhe informado que eles ficariam com o triplex e não com o 4-1, foi lhe informado alguma coisa sobre o preço, a diferença de preço a ser paga, então, pelo ex-presidente? Respondendo a sua pergunta, que eu acabei não... O apartamento tipo era de uma área de 80 metros quadrados. O apartamento triplex era 3 vezes essa área. Claro que a conta não é bem multiplicando por 3, porque tem a parte do terraço, né, que tem áreas descobertas, mas é como se fosse 2,5 vezes o preço, mais ou menos. Uhum. Mas nessa época, em 2009, alguém lhe falou assim, não se preocupe, porque o preço vai ser pago pelo ex-presidente, por não, fora? Isso não. E o senhor também não quis cobrar o preço? Eu não... O ex-presidente afirmou para o senhor, em algum momento, que não pagaria a diferença entre o valor pago por Dona Marisa para a Bancop e aquilo que era o saldo remanescente? O presidente nunca me falou sobre isso. Quando houve essa transferência do empreendimento Bancop e relativamente a esse imóvel que lhe foi informado, segundo o senhor disse, que seria do ex-presidente, o imóvel dele, no contrato, era 141, mas foi-lhe dito que o imóvel dele era o triplex? Exatamente, e que eu poderia dispor do 141 para comercializar, e foi feito assim. Mas qual foi a explicação que foi dada ao Não, senhor? porque
A explicação que foi me dada na época é que já estava acordado entre o João Vacari e o presidente que eles ficariam com o triplex. Mas e por que foi então feito contato para o 141? Que não era o triplex? Eu não sei lhe dizer. O senhor não chegou a perguntar? Não cheguei. Eu não sabe de recordar a data em que a OAS Empreendimentos assumiu o Mar Cantábrico, correto? 2010, acredito eu, 2009 ou 2010, não sei precisamente. Certo. E com relação à unidade 164A, como ficou essa unidade após a assunção pela OAS Empreendimentos? A 164A que você está se referindo é o triplex que ficou com a família do presidente, é isso? De que forma que o senhor disse? Ficou com a família do presidente? Qual foi a forma? O senhor entregou a chave desse imóvel? Não existia chave, que não existia o andar feito. O senhor pode retomar, 2013, eu procurei o João Vacari e disse a ele, ô João, nós estamos com alguns problemas. A diretoria da OAS Empreendimentos me posicionou de que alguns dos empreendimentos estavam tendo problemas de passivos que nós não conhecíamos na época da negociação. E nós temos um problema do triplex, como vamos resolver? O problema de titularidade, o problema da diferença de preço, nós temos que resolver essas questões. O Vacari me orientou o seguinte, olha, quanto ao problema do triplex, eu lhe aconselho você procurar o presidente, ele já está atuando no Instituto, você pedir um encontro com ele para saber dele exatamente o que deveria ser feito. Quanto aos demais empreendimentos, me apresente o estudo completo disso, o que é que houve e tal, para a gente dar uma olhada. Tudo bem. Eu procurei o presidente, acredito que em novembro ou dezembro de 2013, expus a ele o estágio que já estava, o prédio lá de Guarujá, já estava num estágio muito avançado, e queria saber dele como que nós deveríamos proceder, se havia alguma pretensão da família em fazer alguma modificação, de como proceder na questão da titularidade e tal. O presidente disse, olha, eu vou ver com a família e lhe retorno. Bom, no mês de janeiro... Só um minuto, esse encontro foi aonde? No Instituto Lula, lá no Ipiranga. Certo. Em janeiro de 2014, o presidente me chamou no Instituto, eu estive com ele, e ele disse, olha, eu gostaria de ir com minha esposa visitar o apartamento. Porque eu não tinha ideia de quanto ia gastar. Quando Dona Marisa e o presidente estiveram no apartamento e nós fizemos um projeto, nós tivemos quantificado. Eu levei para a Vacari e isso fez parte do encontro de conta com ele. Salvo engano, quando o senhor respondeu à pergunta do advogado, o senhor falou em destruição de documentos? Sim. Ele orientou o senhor a destruir? Ele me disse, se tiver, você destrua. Abril, maio de 2014. E foi onde? No Instituto Lula. Eu sempre me encontrava com ele lá. Eu não sei se ficou claro para mim, mas o senhor teria respondido anteriormente que ele teria orientado o senhor a destruir documentos? Ele me orientou nesse encontro se eu estava guardando algum tipo de documento das relações com o Vacari, de encontro de contas, o que devia, o que ia pagar. Eu disse a ele que eu não costumava fazer isso. E ele me disse, olha, se você ficar anotando o documento, é melhor que você não participe de nada. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Vacari, com você? Se tiver, destrua. Ponto. Acho que quanto a isso não tem dúvida. Julho, agosto de 2014, eu não sei se foi por iniciativa nossa ou por iniciativa da família do presidente, que queriam retornar para visitar o apartamento triplex. Eu me ofereci e fui e visitamos, estava tudo ok. Se o presidente não quisesse, nós ia ter um belo problema que fazer com o apartamento. O lucro daquele empreendimento praticamente estava indo embora na reforma que estava fazendo em um apartamento só. Em relação aos 3 contratos que são discutidos nessa ação, o senhor sabe quais são esses 3 contratos?
3 contratos de... firmados entre a OAS e a Petrobras. Desculpe. Sei. O senhor se lembra quais são esses contratos? Contrato da Repar, da refinaria de Araucária, e o contrato da Reneste, em Pernambuco. Certo. Há um terceiro. O senhor sabe qual é o terceiro? Não me recordo agora. Nessa circunstância, o senhor sabe dizer se esses contratos ficaram dentro da margem estabelecida pela Petrobras? Esse detalhe eu realmente não deve ter ficado. Agora eu não tenho está muito longe da minha área. Minha pergunta é: se a OAS Empreendimentos lavrou escritura deste apartamento triplex em favor do ex-presidente Lula ou de algum dos seus familiares? Não sei lhe responder. Já afirmei que eu fui preso em 14 de novembro de 2014. Existia um compromisso da OAS Empreendimentos de entregar o imóvel em dezembro. Então, eu não sei lhe dizer. Infelizmente, eu não tenho como lhe responder. O senhor não entregou e nem sabe se foi entregue. Não, eu não entrego o apartamento. Em algum momento, ele disse ao senhor que não pagaria pelo imóvel? Não. Nem eu perguntei, nem ele me respondeu, porque eu não perguntei. Nem ele nunca tratou dessa forma comigo. Nada, zero? Sobre valor, não. Então, o senhor nunca recebeu dele a afirmação de que não pagaria pela diferença do valor desse imóvel? A diferença do valor do imóvel já deveria ter pago em 2010. A gente está tratando aqui em 2014. Isso nunca foi tratado. Por que que ele deveria ter pago em 2010? A diferença, porque se estava sendo disponibilizado um apartamento tipo, que era de 80 metros quadrados, estava indo para um apartamento de 240 metros quadrados, numa área 3 vezes maior, tinha uma diferença de preço, obviamente. Eu cobrei isso do João Vacari, cobrei isso do Paulo Okamoto. E o Paulo Okamoto é que sempre cuidou, pelo meu conhecimento e pelas informações do presidente, dessa parte cuidava do instituto, cuidava das palestras, sempre ele que mexia nessa parte financeira. Eu falei com ele várias vezes, não, vamos aguardar. O ex-presidente afirmou para o senhor, em algum momento, que não pagaria a diferença entre o valor pago por Dona Marisa para a Bancop e aquilo que era o saldo remanescente? O presidente nunca me falou sobre isso. Minha pergunta é, o senhor consultou? Não, não sou eu. O senhor consultou o ex-presidente Lula para dar esse imóvel em garantia? Não. O senhor usou valores da Petrobras para fazer, provenientes da Petrobras para fazer alguma reforma nesse imóvel? Não.